E a Tina tem coisas importantes para vos dizer. Eu ficarei aqui à espera da minha vez. Agradecida, amigo Zé. Bom dia, boa tarde, bem-vindos a todos, a todas. Bom, para quem estiver iniciando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E para quem já está aqui em construção, vamos continuar essa construção, né? Que todos sejam bem-vindos a integrá-la. Bom, eu gostaria de trazer inicialmente para todos que já estão acompanhando os que começaram agora, que seria muito importante estar se inscrevendo no FORME, se vocês já estão na construção, que é formação de núcleo, formação de matriz axiológica, formação de carta de princípios e formação de acordo de convivência. Assim como também a organização do termo de autonomia, que o amigo Zé, né, professor José Pacheco, tem colocado sempre a importância de estar construindo e entregando esse termo de autonomia, até como uma base também de entendimento do valor da autonomia. Então, esses documentos, esses materiais vão estar sendo postados aqui no chat novamente, tá? Para que vocês tenham acesso. Quem já tem acesso, solicito, por favor, que novamente se movimente para fazer essa construção. Existe no plano de inovação 21 tarefas. Essas 21 tarefas são as tarefas para serem construídas durante todo esse protótipo, né, ou durante todas essas novas construções de aprendizagem e educação. Então, eu vou solicitar que vocês observem o chat, que vocês se inscrevam, tá? Tina, você teria algo a completar referente a essa questão? Não, Zizi, tá tudo bem. Então, agradecido. Então, confirmando, tá? A importância de fazer essas construções desse plano são por quê? Porque é eles que possibilitam a construção de fato dessa formação. É a prática que possibilita fazermos. Porque, inclusive, dentro dessa prática do plano de inovação, nós temos a tutoria, que é o que o amigo Zé tem trabalhado e trabalhou também na última reunião, no nosso último encontro, e que também daria movimento hoje. Então, para quem esteve, relembrar também qual foram as perguntinhas, qual foram as questões, para nós trazermos ela hoje também. Bom, Tina? Zizi, uma dica é que quem está chegando agora, entrar no Telegram, estão afixados os documentos que precisam ser lidos para entender esse material todo, esse passo a passo. Sim, com certeza. Então, nós estaremos postando aqui, o Telegram é a nossa via de contato, né, e comunicação entre os grupos, tanto de Brasil quanto de Portugal também. Então, solicitar para vocês que estejam entrando. Nós estaremos colocando aqui, por favor, se vocês não conseguirem entrar agora, copiem e colem para vocês poderem entrar depois, porque muitas coisas que estão acontecendo estão lá. Tem muitos documentos, inclusive, que vocês vão precisar, como o termo de autonomia, como plano de inovação, para vocês utilizarem como referência para poder fazer a construção em cada localidade das comunidades de aprendizagem, certo? Então, seria esses os comunicados de hoje, né? Muito bem-vindas, que alegria estarmos aqui. Tina, confirmando com você se teria mais algum ponto. Não? Então, antes de começarmos e repassarmos para o amigo Zé, eu solicitaria um guardião do tempo, para nós organizarmos o nosso tempo. Temos 11 horas agora, né? Nós temos até meio-dia no horário do Brasil. Quem poderia assumir o guardião do tempo? O André é o nosso amigo do tempo. É isso, André? O sobrenome é Cronos. André Cronos. Bom dia, Léo, bem-vindo. Agradecida, André, só não estamos te ouvindo, tá? Bom dia. Oi, Léo, eu gosto mais do Kairos do que do Cronos. Ele é mais meu amigo. Mas tem que fazer, vamos fazer. Agradecida, André. Então, você pode combinar o tempo, tá? O amigo Zé vai estar fazendo toda uma colocação. Se quiser combinar com ele também, depois com as pessoas, quanto tempo nós precisaríamos, tá? Eu estou quase fechando, eu pedi em torno de uns 5 minutos, então já está fechando agora. Eu só solicitaria também uma guardiã das mãozinhas, ou um guardião das mãozinhas, que é quando levantarem a mão para trazer perguntas, ou colocarem... Sim, Tina. Tina já... Seu. Então, temos, né, o André, nosso guardião do tempo, a Tina, guardião das mãozinhas.
Então, fechamos a nossa organização, pelo menos por hora. Repassando para você, amigo Zé. Então vamos lá, mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos. Hoje eu irei começar por ler a cartinha do dia. Para quem as lê diariamente, portanto vai ser uma leitura dupla, mas irei ler essa cartinha como introdução ao termo de autonomia ou ao contrato de autonomia. Eu tenho ouvido recentemente em alguns lugares, ainda ontem, no interior de Minas Gerais, alguém dizer que tem de cumprir a lei da Secretaria, porque é funcionária, tem que cumprir a lei da Secretaria. Que eu saiba, a lei da Secretaria é a lei geral, porque se a Secretaria tem uma lei particular, está fora da lei. Então eu escrevi um textinho daqueles malandros que eu escrevo e vou passar a lê-lo para depois fazer a aula e tirar dúvidas, tá bom? Cá vai. Araguari foi onde eu estive, 4 de março de 2043. Nos idos de 20, eu temia que quando dissipasse a crise pandémica, a normose regressasse e não houvesse aquilo que chamavam um novo início. Talvez os educadores não tivessem entendido a mensagem do vírus e continuassem a ignorar a necessidade da mudança do sistema político, económico e educacional. Talvez não tivessem entendido a subliminar mensagem e se perdesse a oportunidade de fazer aquilo que já há mais de 100 anos precisaria ser feito. Tal como o vírus, o sistema de ensinagem possuía grande capacidade de adaptação. E a administração educacional usava artifícios virtuais para prolongar a agonia do sistema e os seus trágicos efeitos. Irei servir-me de mais uma metáfora. Estabelecer um paralelo com a situação de conservantismo que se vivia nos idos de 20. Estou a escrever em 2043. Num hino da alegria, a ode An die Freude, magistralmente musicada por um surdo, o coro canta. Alegria, formosa centelha divina, tua magia volta a unir o que do costume rigorosamente dividiu. Todos os homens se irmanam, onde teu doce voo se detém. Nesse poema, Schiller, poeta, apelava à prática de ideais como a liberdade, a paz, a solidariedade, ideais partilhados com um Beethoven que viu censurada a sua obra. A palavra liberdade foi substituída por outra palavra. Na primeira apresentação da Nona Sinfonia, os tradicionalistas da altura chamaram aberração ao último dos seus andamentos. Nesses tempos sombrios, os detratores do gênio opunham-se a que se cantasse que o homem é para todo o homem um irmão e que a alegria é a filha querida dos deuses. 2 séculos decorridos, tradicionalistas e conservantistas recorriam a um novo tipo de fundamentalismo pedagógico, assente na funcionarização da profissão de professor. Funcionarização. No submundo das escolas de sala de aula, os professores funcionarizados diziam não poder mudar as suas práticas porque deveriam, entre aspas, cumprir ordens recebidas dos seus superiores hierárquicos. Fechar aspas. A escola prussiana do século XVIII, que havia atingido a sua máxima expressão nas escolas do Terceiro Reich, Hitler, fazia sentir os seus efeitos nas escolas do século XXI. No julgamento de Nuremberg, os comandantes dos campos de extermínio nazi também diziam ter, entre aspas, cumprido ordens dos seus superiores hierárquicos. Urgia preservar os projetos, protegê-los do controle exercido por professores funcionarizados e pelos seus superiores. E se a necessidade aguça o engenho, nada mais fácil do que recorrer aos saberes do mestre Pedro. Para quem não saiba, é o meu amigo Pedro Demo, talvez o maior dos teóricos vivos, que inspirou a redação de um termo de autonomia. Termo de autonomia. Termo de autonomia. E diz o nosso amigo Pedro. Antes disso, eu leio que em Portugal o projeto da ponte consolidou-se a partir da celebração de um contrato de autonomia,
pelo que no Brasil efetuamos a entrega de minutas de termos de autonomia, estão a ver que isto é muito orientação, auxiliação, do que devem fazer esta semana, ou pelo menos até ao fim do mês. A entrega de minutas de termo de autonomia à administração e à direção das escolas. E seriam negociadas à luz dos artigos da Lei de Diretrizes e Bases Nacional Brasileira, nomeadamente o artigo 15º e da meta 19 do Plano Nacional de Educação. Então, assim falava o amigo Pedro nos artigos que me enviou para me ajudar a contornar obstáculos à criação de comunidades de aprendizagem. Abrir aspas. A autonomia que Pacheco quer é de poder mudar a proposta pedagógica saindo do instrucionismo e voltando-se ostensivamente para o direito de aprender do estudante. Por isso, alega ele que a escola atual está fora da lei. Está sim, ponto de exclamação, e flagrantemente. Na escola onde se aprende matemática em apenas 7,3%, que é a média nacional da matemática em 2015 no ensino médio, temos desobediência escabrosa à Constituição e à Lei de Diretrizes e Bases. O burocrata vai exigir as aulas, porque está no papel. Não se dá ao trabalho de verificar que não prestam para nada. Bastaria observar os dados que o próprio Ministério produz. Como o burocrata é pau mandado, usa o mesmo pau para mandar. Mantém o instrucionismo vigente e facilmente exacerba o fracasso escolar. Fechar aspas, dito pelo meu amigo Pedro Tema. E feita a leitura, vamos passar a algo de concreto. Como eu vos disse já nos encontros anteriores, nós vamos partir da prática. Aliás, já estamos, mas agora muito mais. Muito mais. Vamos partir da prática, porque a dialética freiriana parte da reflexão e não chega a lado nenhum. Porque é reflexão, reflexão, reflexão. Embora Paulo Freire não quisesse que isso acontecesse, é evidente. Então, aquilo que vos vou propor para esta semana é algo que é preciso fazer. Porque uma coisa é reconhecer o mérito de quem ousa mudar. Outra coisa é falar de inovação, que é prática, com critérios. Eu recomendo a leitura do meu livrinho. Inovar é assumir um compromisso ético com a educação. O que vos vou propor agora, e depois vamos dialogar, isto é uma aula, é aquilo que nós fizemos na Escola da Ponte há 48 anos. 48 anos. É uma pré-ponte. E no próximo encontro vamos falar sobre aquilo que nós fizemos no projeto Âncora. E depois vamos falar na quarta outra, são outras coisas. Mas é para fazer. Porque se foi feito no Brasil, em Portugal, pode ser feito no Brasil e em Portugal. É algo que está dentro da lei, não é? Pois, em 1976, eu disse 48, mas não, 47, mas também não importa, mais menos ano. Em 76, quando eu me propus realizar uma mudança da Escola da Ponte, a direção da escola proibiu-me, nem pensar. A Secretaria de Educação, que lá se chamava Delegação Escolar, ameaçou-me. Disse que me colocaria um processo disciplinar. Os inspetores vieram e puniram-me. Nem vos vou dizer o que aconteceu. Então, como eu não desisto daquilo em que acredito, penso que é o vosso caso também, se havia proibições da administração e da direção da escola, se não havia professores que quisessem participar, juntei-me com 4 pais, 3 pais e uma mãe. E fizemos. É isso que eu vos proponho. Na próxima semana, se não houver professores que queiram, juntai-vos com uma cozinheira, uma servente, uma faxineira, um pai, uma mãe, com quem for. E façais aquilo que eu vou propor. Primeiro, segunda, terça e quarta e quinta, como treinamento. E na sexta-feira, o dia inteiro. Eu vou repetir. Treinando com as crianças, durante cerca de 10, 15 minutos, na aula.
sala de aula, ou de preferência fora da sala de aula, mas em princípio a partir da sala de aula. Fazer exatamente o que eu fiz. Exatamente. Que eu fiz e que resultou em pleno. Alguém duvida que a Escola da Ponta é uma boa escola? Pois é, mas começou assim. Desobedecendo. Vou repetir. Desobediência civil. Então, o que vos proponho é aquilo que nós fizemos. Nós tínhamos, naquela altura, planificações. No Brasil, planejamento. De aula. E o que eu fiz foi, um certo dia, pegar nos objetivos daquela planificação, dos conteúdos do planejamento, e ao invés de dar aula, tentando transmitir às crianças, eu ensinei-as durante 4 dias a gerir tempo e espaço, que é uma coisa que faz muito jeito durante a vida. Foi um trabalho artesanal. E cá vai. Primeiro, organizamos 5 equipes. Vamos imaginar, isto aconteceu. Participaram nesse trabalho, na sexta-feira, apenas 30 alunos, de várias séries, de vários níveis. Então nós criamos 3 níveis, mas eu não estou a dizer que seja feito assim. Quero dizer que se fazer 5 equipes. Se tiverem uma turma de 20, cada equipe tem 4. Se tiverem 25, cada equipe tem 5. Dá para entender como é artesanal? Tão simples. A gente tem de passar pelo artesanal para chegar ao científico e tudo mais. Ou vice-versa. Porque esta prática também tem teoria. Então, 5 equipes de crianças. Repara que eu falei equipe. É um trabalho em equipe. Por exemplo, se eles tiverem que saber fazer raiz quadrada, tiverem que saber quais são, naquela altura, as linhas do caminho de ferro, se tiverem que saber o que é um pretérito perfeito na língua portuguesa, se tiverem que saber alguma coisa de história de Portugal, em história, se são 5, eles não vão estudar todos a mesma coisa, as 5 coisas, não. Cada um estuda uma e passa para os outros. Compreenda? Pronto. Então, 5 grupos. Nós fizemos aquilo que se chama as classes de nível, ou grupos de nível. Está na lei. A escola pode organizar-se por série, ano, classe de nível, ciclo, ou outra qualquer. Artigo 23º. Eu volto a dizer que eu estou dentro da lei, quadrado na ciência. Então, com essas 5 equipes, ao invés de estar a ensiná-los em sala de aula, vamos fazer da sala de aula um espaço de pesquisa. Vamos arranjar 5 espaços. E o primeiro é a sala de aula. O segundo pode ser a biblioteca. Normalmente está fechada, ou está vazia. A biblioteca é ótima, tem lá tanta coisa para a gente aprender. O terceiro espaço pode ser o laboratório, uma brincadoteca, o que é que seja. O quarto espaço é a internet, que é qualquer espaço. Eu posso aceder à internet em qualquer espaço. Então nós vamos utilizar muito computador, celular, telemóvel, tudo isso vamos utilizar. Não para ir para as redes sociais, não é? Mas para procurar informação, fazer pesquisa. O quinto espaço é exterior. Pode ser um espaço de educação física ou motora, pode ser um espaço de pintura, pode ser um espaço de visitar o lugar para saber onde é que estou. E tudo isso vai ser feito em 5 horas. Okay? Ou melhor, 5 meias horas. Fazemos um quadro de dupla entrada. Na vertical pomos analogicamente os mostradores do relógio. Imaginemos que começa às 8h30. Um reloginho com as 8h30. Depois, por baixo, um reloginho com as 9. Um reloginho com as 9h30, um reloginho com as 10. E um reloginho com as 10h30 até às 11. Para que a criança perceba que há 5 tempos. Na horizontal, são os 5 espaços, que é sala de aula sem aula, biblioteca, laboratório, biblioteca, ou o que é que se chamar, espaço das artes, a internet e um espaço exterior. Em cada um desses espaços tem que estar pelo menos um adulto. Por isso é que eu reuni e fiz com 4 pais. Eu fiquei no espaço da sala de aula e cada um dos outros 4 ficou em 4 espaços. Aquele que ficar com o grupo que vai fazer o acesso à internet em determinado momento vai ficar em qualquer espaço, mas os outros não. Eu fiquei na sala de aula,
Um pai ficou na biblioteca, outro pai ficou naquilo que nós chamávamos na altura laboratório, que tinha o Hospital dos Animais, outro ficou no espaço da ginástica, como eles chamavam, e outro ficou, que não havia internet, no telefone fixo, para ligar, ou então foi fazer inquéritos de rua, perguntar coisas às pessoas. Era um modo de comunicar, porque não havia computador na altura. Nestas 2 horas e meia, que é disso que se trata, não há intervalo. Cada um faz o intervalo quando precisa, vai fazer xixi quando precisar, não vai esperar pelo intervalo. Tenha que estar atento em qual espaço vai estar em cada horário. Ok? Eu não sei se conseguirei mostrar-vos aqui alguns horários que foram feitos em vários lugares do Brasil e em Portugal. Mas olha, eu vou tentar até, porque acho que é bom mostrar, bom é ter de me ajudar. Onde é que eu tenho de carregar? É apresentar agora, é isso? Onde diz apresentar agora? Vá lá. Eu sou um semi-analfabeto digital, tem que me ajudar. Sim, amigo Zé. Apresentar agora. Ok, pronto. Então vou apresentar a tela inteira, uma janela. Uma janela. Vou apresentar aqui uma janelinha. Vamos lá. Sim. Ora, por exemplo, vamos lá ver. Onde é que tu estás, José? Oh, diabo. Não está. Não está. Não é isto. Cancelar. Vamos outra vez. Reparei como eu sou. Professor, Tela inteira. professor, Sim. primeiro abre a janela que você quer partilhar, depois partilha, porque aí aparece ela para você selecionar. Aí é. Pronto. Estás a ver? Estão a ver que isto é ao vivo e a cores. Eu estou a aprender, são tutorando. Ora, vamos lá. Apresentar. Tela inteira. Eu ponho na tela inteira, é? É isso? Carrego aqui a tela inteira. Pronto. Não aparece. Aparece outra vez esta coisa. Insucesso total. Mas é bom que a gente tenha sucesso. Uma janela. Alt. Agora, não, também não está. Bom, eu acho que vou desistir. Porque tem aqui vários horários para voz verdes, mas eu não consigo. Uma guia. Que é uma guia? Não, também não é. Olha aí. Ou vós me dizeis como é, ou eu desisto. Zé, eu acho que você precisa, se o arquivo já estiver aberto, quando você selecionar para partilhar, né, apresentar, aí eu acho que é nesse da guia mesmo. Aí deve aparecer o nome do arquivo que está aberto, que você quer partilhar. Eu não está a aparecer. Bom, vou fazer uma última tentativa, que é para não estar a aborrecer ninguém. Eu já abri o ficheiro e agora vou pôr apresentar agora. E aparece a tela inteira, uma janela, uma guia. Se você clicar em uma guia, deve aparecer o arquivo que você quer compartilhar com a gente. Selecionar, compartilhar. Parece nada. Então, e se você for na janela? Como? Uma janela, se você clicar em compartilhar, apresentar, né? E abrir uma janela. Estou a divertir. Uma janela, pronto. Ela está aberta e aparece para você a guia do Meet. Conseguem ver? Isso. Conseguem ver? Este horário este horário é muito complicado. Já é um horário feito depois da primeira experiência. Foi feito pela minha amiga Cecília em 2016, em fevereiro, como vem, na Escola Municipal Alta Independência. Estão a ver? Aí tem o horário, 8h30, às 9h30, 10h30, por aí vai. Depois tem segunda, terça, quarta, que são horários semanal. E então tem aqui tudo o que eles vão dar. Agora vou mostrar outro. Agora parece que entrei, hein? Eu aprendo. Interromper compartilhamento. Vamos lá. Vou apresentar outro. Hein? Agora vamos ver qual vai ser, porque é muito melhor mostrar do que estar a falar que existe e tal. Agora vou mostrar-vos um bem complexo, mas vou mostrar-vos. Ora, José, vamos lá. Apresentar. Eu já estou uma máquina nisto. Agora vamos lá. Selecione, compartilhar. Não, agora não abre. Olha que diabo. Eu estava aqui tão lançado. Selecione uma guia. Não selecione. Bom, cancelar. Não. Tela inteira, uma janela. Talvez seja uma janela. Cá temos nós. Ora, vê desta janela. Compartilhar. Olhai para isto. Isto foi feito, isto é só de um dia, quando já se passou à individualização. Estão a ver aqui? Todas as áreas, a avaliação do dia com o tutor,
e começa com a Cláudia, há 3 grupos aqui. Vocês não imaginam o que isto foi. Mas nós vamos fazer uma coisa muito mais simples para começar, tá bom? E talvez vos mostre mais algum, porque... Porquê? Vamos lá. Talvez mais um aqui assim, deixa eu ver. Que eu tenho aqui tantos. Mas não vou mostrar mais, não. Depois eu mando isto para vos dar... tem aqui um também. Tem aqui um, vou mostrar só mais um. Só mais um. Este está não sei lá como é que aquilo se chama. Oh, diabo, deixa-me ver. Só mais um segundinho, porque lá estás a aprender com este ignorante, ok? Uma janela. Oi? Ora cá vai. Vou mostrar uma janela. Compartilhar. Professor, Sim. depois, se o senhor quiser, passa para mim que eu coloco no seu Instagram. Tá bom. Eu vou passar para vós. Vou passar para vós. Ok. Então agora, pronto, vou parar aqui. Era um muito bonito agora, muito mais próximo daquilo que eu vos vou propor. Mas acho que já perceberam como é. Vamos começar com uma coisa muito simples, como esta, um quadro de dupla entrada, porque ides ver como é difícil as pessoas... Vocês não têm que ir ter com os grupos e dizer, olha, agora vais passar para aquele lugar. Nada disso. O grupo é que tem de estar atento ao horário para cumprir a mudança para outro espaço. Eu fiz isto com professores. E as pessoas começaram-se a rir quando eu lhes propus fazer este exercício num quadro de dupla entrada simples. Quando começamos o trabalho, 2 professoras vieram ter comigo. Ó Zé, ajuda-me, é que eu pus para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pois é, não tenho o dom da ubiquidade, mas não percebiam isso, porque ninguém os ensinou a gerir o tempo. Então, como as escolas entram todas à mesma hora, saem todas à mesma hora, todos os intervalos à mesma hora, vão fazer xixi à mesma hora, quando se marca um encontro, as pessoas não cumprem o horário. Chegam atrasadas. Porquê? Porque não negociaram com o outro o horário. Não fizeram aquilo que é elementar fazer-se numa escola. Saber gerir o tempo, saber gerir o horário, saber gerir tudo, a relação com o outro. Mas vamos adiante. Vamos adiante, eu vou tentar acabar a aula para depois conversarmos. Até agora não, depois vão perguntar as dúvidas e eu vou explicar tudo. Portanto, o intervalo é feito por quem quiser, no horário que quiser. Não vai fazer xixi ao mesmo tempo. No final das 2h30, teremos 1 hora para as comunicações. O que é isso? Os grupos vão apresentar aquilo que aprenderam aos outros 4 grupos. E se há 1 hora, já perceberam que tem de ser gerido mais ou menos 10 minutos para cada um, para os 10 minutos finais, os tutores se manifestarem. Verem se aquilo que trouxeram os grupos, se são evidências de aprendizagem que possam estar no portfólio de cada um. Dá para entender? Ok. Então, vamos lá. Treinamento disto tudo, na segunda, terça, quarta e quinta, no horário que vós quiserdes, com o número de crianças que vós quiserdes. No mínimo, 15 crianças. Porque aí seriam 5 grupos de 3. No máximo, não iria muito além do grupo de 7, já é muita gente. Eu tinha aqui mais umas coisas, mas não vou falar. Vamos conversar. Eu fiz-me entender ou não? Reparei, antes de conversarmos, ainda não estamos a falar de roteiros de estudo. Estamos a falar de trabalho de equipe mandado por nós. Ainda só vamos trabalhar um pouco do currículo de comunidade, quando falarmos das necessidades, problemas e tal, e universal, que é aquilo que está no currículo oficial. E estamos a trabalhar uma vez, um dia, só um dia. Porque na semana que vem, são 2 dias. Na terceira semana de março, 4 dias, no fim do ano, no fim do mês de março, no princípio de abril, temos os 5 dias. Ficar com esta, quer os funcionários queiram, quer não, quer os superiores ou inferiores queiram, quer não, isto vai ser feito. E mais, olha aí o meu Deus autoritário. Eu vou fazer. E se eu vou fazer, todos podem fazer. Eu vou fazer com a equipe com que eu trabalho. Vamos fazer isso. E, portanto, se nós vamos fazer numa escola, 2, 3, 4, aliás, vamos fazê-lo em várias escolas, então todo mundo, toda a gente pode fazer.
Por que não? Pronto, vamos ouvir as queixas, interrogações, dúvidas, reclamações, xingamentos. Vamos lá. Sou Opa, tudo ouvidos. só uma coisa, gente. Preciso negociar com vocês aí o tempo para as perguntas, para que a gente possa aproveitar muito bem esse nosso encontro. O que vocês sugerem? 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos de pergunta e até 3 minutos de resposta? Como é que vocês Eu penso que se sugerem? tiveres objetivos, eu penso que 2 minutos dá para fazer a pergunta. Não vão contar a história da vida toda. Fazer a pergunta. E depois, em 3 minutinhos, eu darei a resposta. Perfeito. Então, podemos começar. Rita, está com a mão levantada, pode falar. Então, eu ia fazer aqui uma questão prática acerca deste exercício, uma vez que eu sou professora de matemática e tenho a turma 4 vezes por semana durante 50 minutos e não tenho mais, não tenho outros professores, não é? Portanto, terei que supostamente dividir a turma em grupos de 5. Será que este exercício se poderia fazer, por exemplo, dentro de uma sala, pegar num conteúdo, dividir por conteúdos pequeninos, fazer estações em que eles tivessem que fazer rotação durante uma semana? O que tu estás a falar, Rita, é daquilo que se chama aula invertida ou ensino híbrido, que é uma das práticas, a aprendizagem por estações. É um pouco isso, mas é mais do que isso. Sendo tu professora de matemática, em aulas de 50 minutos, presumo, não é? Sim. Ok. Então eu vou propor uma forma. O meu filho também é professor de matemática, portanto sei muito bem os limites. Tu escolhes a turma piloto, e ao invés de fazeres 5 vezes meia hora, que não tens, Pois. podes fazer na sala, um espaço, podes convidar alguém, pelo menos mais duas pessoas, para estar uma na biblioteca e outra no exterior. Ou seja, uma sala de aula, que é a tua sala, uma pessoa na biblioteca, como está lá ninguém, normalmente, em tempo de aula e mesmo no intervalo, e outra no exterior. E aí fazes não 5 espaços, mas 3 espaços. E divides a turma, que eu presumo que tem aí uns 30 alunos, é isso? Tem 20. 20, ótimo. Então, divides também em 3 grupos, não é? De 7. 7 vai ser 21, um vai ter 6. Ok. E faz essa história. Repara, isto é muito artesanal. Isto é uma coisa, enfim, que não vai ficar assim. Mas temos que treinar as nossas crianças, a nós mesmos, em formas mais simples. É o caso. Tá bom? Rita, cada um fará segundo a sua realidade e as suas condições. Tá bom? Sim, por isso. Só uma coisa que eu não percebi, que é como é que nós damos o trabalho? O que é o mote de trabalho para eles fazerem em cada espaço? Tu tens uma planificação dessa aula. Sim. Tens objetivos para cumprir. São esses objetivos. Só que vão ser feitos em 3 lugares. Um, onde eles podem acessar a internet. Outro, em que podem estar contigo. Outro, em que podem estar a fazer no outro lugar, na biblioteca, fazendo leitura de livro didático, qualquer, estás a ver? É uma questão de criatividade. Eu acho que Ok. Já percebi. Obrigada. Nada, volto a dizer que isto é muito artesanal, isto é muito simples, mas é necessário para depois passarmos a patamares superiores. Outra pergunta, reclamação, dúvidas. Bom dia a todos, obrigada por poder estar aqui. O professor José Pacheco, eu sou muito prática e quero fazer este exercício, como sabe, estou numa escola de primeiro ciclo e quero fazer este exercício com o primeiro modelo que nos deu, isto é, durante 2h30, com os grupos a poderem circular pelos vários espaços. A minha pergunta é o seguinte, lançamos os temas, eles escolhem o tema, certo? Por exemplo, podemos lançar os temas e eles escolhem, ou de acordo com os seus interesses, cada grupo irá desenvolver o seu trabalho. No primeiro espaço, por exemplo, com a professora,
e os objetivos deste trabalho serão definidos pelos próprios alunos com a ajuda do professor, certo? No primeiro espaço. No segundo espaço, portanto, partindo do princípio que é rotativo, no segundo espaço estará outro adulto com eles e o trabalho tem continuidade. É isto? Portanto, não. Então, desculpe. Poderia ser, Conceição, mas não é. Pois, eu não percebi se o trabalho é de continuidade durante as 2h30, se em cada espaço eles têm experiências diferentes com objetivos diferentes. Pronto, desculpem a pergunta. Não, o que eles têm nos diferentes espaços é diferentes formas de acesso à informação. Então, vão ter acesso à internet num espaço qualquer, que é o espaço virtual. Vão ter acesso, por exemplo, se quiserem fazer perguntas sobre a própria comunidade, podem ir para a rua e fazer perguntas às pessoas, que necessidades é que sentem naquele lugar, quais problemas que sentem, o que é, percebem? Caracterizar o meio, que isso é necessário. Tudo é feito não em temas, mas em perguntas. Podem deixar, por exemplo, para cada um dos grupos, deixar perguntas como, deixa-me ver, vamos começar pela língua portuguesa. Por exemplo, coisas muito simples, e matemática também. Fazer, por exemplo, resolver um problema qualquer em que intervenham, pode ser um problema com números, sem números, seja lá o que for, mas passar esse problema para os problemas. Pode ser também um objetivo de matemática que tu tens nos programas e que podes pôr em função de uma pergunta, não é um tema, é uma pergunta que eles vão ter que procurar nos livros, na internet, nas pessoas e tudo mais, ok? O professor ou tutor é a última fonte de informação, a última. Porque antes, quando alguém vinha ter comigo, é melhor explicar em pormenor. Quando eu lancei este artesanato, muitos jovens vinham ter comigo, no tempo de trabalho, professor, eu tenho aqui uma dúvida já. Por exemplo, esta pergunta, como se faz raiz quadrada? Vamos imaginar. Eu disse, sim, qual é a dúvida? Eu não sei, não. E eu perguntava, e o que é que já fizeste? O que é que tu foste procurar? E eles ficavam calados, eu, desanda. Era só o que me faltava. Ou seja, vá procurar. Se não conseguir, então venha ter comigo, porque aí eu vou voltar a mandá-lo procurar, dando-lhe pistas. Nunca damos respostas. Nunca damos respostas. Ok? Não sei se leram a cartinha de ontem, ela falava sobre os meus diálogos com o meu amigo Rubem Alves na produção de perguntas. Então é isso, Conceição. Faz perguntas que eles vão procurar respostas nos livros, da biblioteca, na comunidade. Podes fazer uma pergunta da comunidade, por exemplo, quais são as necessidades que a comunidade tem, que sentem, eles vão para a rua, perguntam às pessoas, levam o telemóvel para gravar, tudo isso, de modo que eles no final desse dia tenham as comunicações para fazer, dizer o que aprenderam. Vão ver que é extremamente rico o que eles aprendem num dia. Conceição, se tu fizeres assim, mesmo começando desta forma, o André é implacável, mesmo começando desta forma, tu vais ver que daqui por um mês ou dois, eles aprendem num dia aquilo que aprenderiam na sala de aula em uma semana. Tu vais ver. Porque eles preciso é não fazer trabalho individual, porque eles depois competem uns com os outros à procura de informação. Não, é em equipe. A apresentação, a comunicação é em equipe, tá bom? Depois vais ver que um fala, os outros são calados, porque não fizeram nada. Vais começar, mas isso são questões mais para a frente. Agora, Conceição, ficamos por aqui. Podem fazer todos os erros esta semana, na próxima não, tá bom? É uma perguntinha da Alda, pode falar. Sim, obrigada. Olha, na sequência desta questão, desta colega, eu também sou professora do primeiro ciclo, e eu gostava só de esclarecer o seguinte: quando diz que lança uma pergunta para os grupos, a pergunta é a mesma e cada grupo vai pesquisar em sítios diferentes, ou lançamos perguntas diferentes para os diferentes grupos e depois cada um partilha o que encontrou? Neste primeiro momento, Alda, as perguntas são para os 5 grupos iguais. Eu posso fazer uma pergunta da língua portuguesa,
uma pergunta de matemática, uma pergunta que é uma questão, uma pergunta de história, uma pergunta de geografia, uma pergunta de ciência, uma pergunta de educação físico-motora, uma educação de pintura, faço igual para todos. Ou seja, cada grupo vai ficar aí com pelo menos 5 perguntas para tentar encontrar respostas. Em grupo, em equipe. Ok. 5 perguntas iguais para cada grupo. Para todos. É. Só que eles vão para vários espaços procurar a resposta, a informação. Obrigada. Nada. Isto é muito elementar ainda, mas é assim que se começa. Pelo menos foi assim que eu comecei, não é? Não sei se está certo. Ok. É um bom princípio. Ora, temos 3 portugueses a falar. Onde é que estão? Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Zizi, você quer fazer a pergunta que está no chat? Tem uma pergunta no chat. Oi, Tina. Você não consegue? Eu faço aqui, então. Tá. A Simone Souza dos Santos perguntou, em português poderia ser, como escrever uma carta para as autoridades públicas do meu bairro para falar sobre a quantidade de lixo na rua? Seria isso? Pode ser. Eles terem, durante meia horinha, o grupo, a equipe, compor uma carta. Aí, onde é que eles vão compor a carta? Em qualquer lugar, mas eu vejo, por exemplo, que o melhor será numa sala de aula. Na sala de aula onde está o professor que pode ir corrigindo aqui e além a forma de escrita e tal. Por exemplo, não é? Também podem procurar cartas tipo na internet, também podem ir para a biblioteca ver se alguém já escreveu uma carta, não é? Mas é uma boa prática, uma boa questão, em língua portuguesa neste caso. Obrigada, professor. A Viviane está de mão levantada, pode fazer sua pergunta. Fugiu a Viviane. O áudio está fechado, Viviane. Bom dia, me escutam? Me ouvem? Sim. Eu sou a Viviane, sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Estou tendo a assessoria, o auxílio do Bruno aqui. E nós vamos implantar uma comunidade, vamos tentar, com a educação de jovens e adultos. E apresentamos ontem a proposta para os professores da rede, para ver os professores que vão aderir. Eu trabalho na Secretaria de Educação, então eu não tenho uma turma na qual eu possa realizar, né? Mas estou tentando constituir as turmas com os colegas da educação de jovens e adultos. E a minha dúvida é a seguinte, no caso, se algum colega de alguma escola desejar fazer uma turma piloto, mas ele não tiver a parceria, né? Não conseguiu outros colegas. E no caso dos adultos, eles podem ficar sozinhos nesses outros espaços? Não. Porque são todos adultos, né? Eu te agradeço, Viviane, e vamos lá então à resposta. Quando nós chegarmos ao mês de abril, os círculos de aprendizagem, eu vou já abrindo o livro na fase seguinte, os círculos de aprendizagem serão constituídos por seres humanos, pessoas, que escolas são pessoas, independentemente da idade, desde o pré-natal até à morte. Então, deixa de haver educação de adultos, deixa de haver educação do campo, educação sexual, educação ambiental, educação informal, educação formal, e que uma parte que não tem nada a ver. Essas segmentações são criações maquiavélicas do sistema. E então, Viviane, as crianças de 4 ou 6 ou 7 ou 10 ou 12 anos estão com jovens de 17, 18 ou 20 anos, com adultos de 40, 50, 90 anos. E com mães a partir do 5º mês de gravidez. Ou seja, eles não vão estar sozinhos. Em cada espaço vai estar sempre alguém que é o tutor. Tá bom? E que pode ser e deve ser um especialista. Na ponte, ao fim de 5 anos, nós criamos os chamados espaços de aprendizagem. Eu, por exemplo, estava no espaço onde trabalhávamos mais especificamente a língua portuguesa, a história, a geografia humana e, portanto, todas as humanísticas. Noutro lugar estava a ciência da natureza, física, química e tal. Noutro lugar estava a alfabetização linguística, que é específica. Noutro lugar estava a educação físico-motora, noutra estava a pintura, o teatro, tudo mais. Nós fizemos espaços e em cada espaço estavam três especialistas naquela área, mas não davam resposta, orientavam o estudo. Mas isto foi 5 anos depois. Nós aqui vai ser 5 meses depois. Eu penso que daqui por até julho
o máximo. Nós teremos assim. Eu sei que vós sois capazes, mas vamos começar com o primeiro passo. Tão simples, cada um a seu modo. Então, Viviane, os adultos, como são doutorandos, não ficam sozinhos. Eles vão passar pelos espaços, com pessoas nos espaços que vão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Biblioteca. Quando criámos a biblioteca na Ponte, o que acontecia? A criança levantava-se, pegava num livro, sentava-se, fechava o livro, levantava-se, punha o livro, virado com a lombada para o outro lado, tudo torcido. Cuidado, não é assim. Senão eles andam para lá e para cá, não estudam. Põe, tira, empurravam livros, estragavam páginas. Cuidado. A lombada fica para fora e há 2 tipos de organização, o didascálico e o onomástico. É preciso saber onde colocar a obra e não em qualquer lugar. Basta isto, Viviane. Por isso é que fazer comunidade de aprendizagem ou inovação é fácil na teoria. Na teoria. Nós vamos ver que na prática a teoria nem sempre funciona. Temos 1 minuto, Viviane, então. São Leopoldo, trabalhei aí. É verdade, mas na Unicinos. Trabalhei de graça. E foi muito bom. Só que, enfim, quando passava para Porto Alegre, demorava 1h30 naquele trânsito infernal. Agora não é, porque tem aquela parte. Bom, vamos então, um beijinho para o Bruno e para aquela boa gente da Secretaria também, do seu projeto. Outra pergunta? Professor, tem uma pergunta aqui no chat da Raquel. Gostaria de saber se o especialista pode ser usado na organização da atividade. É indispensável. Nós teremos que ter especialistas em todas as áreas, mas para simplificar, nós não vamos ter especialista só em matemática, só em física, só em português. Fazemos aquilo em cada um dos espaços. Por exemplo, a biblioteca pode ser o espaço onde esteja um especialista de língua portuguesa, de geografia humana, de história. Noutro espaço, por exemplo, lá fora, pode ser um especialista em artes, em educação físico-motora e tal. Na internet pode ser um especialista qualquer. No campo, no espaço, por exemplo, da sala de aula, pode ficar o especialista que reúne matemática, ciências de natureza, etc. No espaço da língua portuguesa pode ser o inglês, o francês, o alemão, o latim, tudo isso, compreendem? Os especialistas vão estar lá. Como neste momento não temos especialistas, quem não tem cachorro, caça com gato. Vamos trabalhar com quem quiser, como eu trabalhei com 4 pais. O Armindo, o Egas, o Barros e a Cláudia. A Cláudia não, a Clara. 3 já morreram, uma ainda está aí e me merece muito amor, muita compreensão, porque se não fossem eles, eu não estaria aqui convosco. Não posso falar disso que eu começo a ficar. Mais perguntas? Ainda temos 12 minutos. Cíntia, pode fazer sua pergunta. Então, Zé, eu tô no centro de ensino fundamental, final, então são 16 turmas, então é naquele esquema que você já conhece. E o que acontece? Eu tenho uma turma no Vespertino, que a Secretaria de Educação aqui em Brasília colocou como alunos idade série, então fora da faixa etária. Então, são alunos de 6º ano e que a gente pode trabalhá-los para avançá-los para o 8º. Então, eu vi aí uma oportunidade da gente trabalhar essa turma piloto. Estou negociando, conversando com os professores, né, os tutores que podem nos ajudar. Por quê? Porque essa turma tem 22 alunos, é uma turma pequena, e nós temos aí, no mínimo, 8 professores. Então, a gente consegue fazer uma organização bem bacana com esses alunos. Porém, a gente entra naquela estrutura das aulas de 50 minutos. Por quê? Porque esse professor que dá aula para essa turma também dá aula para outras turmas seriadas. Então, eu não consigo fazer com que esses professores trabalhem juntos ao mesmo tempo, porque quando ele está no 6º A, um está no 6º A, o outro está no B, e assim vai, não está junto. Então, eu fiquei pensando que nessa experiência aqui, nós poderíamos dividir no grupo, na quantidade de pessoas que a gente tiver disponível para ajudar. Então, talvez eu tenha um professor que esteja com horário livre, eu, como coordenadora, eu posso dar o apoio, aí a gente entra com a biblioteca,
e o professor. Então, teríamos aí umas 4 pessoas. Então, nesse formato, a gente desenvolveria esse trabalho. Daria certo, Zé? Quer dizer, podemos experimentar assim? Melhor. Olha, eu penso que cada um pode experimentar dentro daquilo que são as suas condições, a partir daquilo que eu vou sugerindo, não é? Mas numa comunidade de aprendizagem não há primeiro ano, segundo ano, não há fundamental 1, nem fundamental 2, nem superior, nem inferior. Não há essa questão da idade séria, isso é uma história mal contada. Então, poderão os professores fazer com uma turma, quando passar por eles, com uma turma que passe por eles no mesmo dia, fazer esse trabalho, apoiado pelos outros. E os outros podem levar as turmas deles, se quiserem, que maravilha. Eu não disse há pouco uma coisa que vou dizer agora, porque tempo para cada coisa. Nós começamos, eu e com mais 4 pais, só com 30, porque a maior parte dos pais não queria, porque a turma tinha 62. Não queria, portanto só fui com aqueles que os pais queriam. Hoje já iria direto, sem perguntar nada aos pais, porque eu sou professor e eu é que sei. Pronto. Eu não questiono a educação familiar, mas que ninguém venha dizer-me como é que eu devo fazer na minha escola. Não é? Então, quando começamos a trabalhar já a sério, em equipe, eu, a Maria Luísa e a Maria José, nós tínhamos 90 alunos. 90, entre os 7 e os 15 anos. Quando fomos para o projeto Âncora, nós tínhamos alunos desde os 2 anos até aos 20. Chegamos a ter um aluno de 20. Então, isso tudo, nós temos que ser criativos, não é? Porque este exercício tem que ser feito, seja lá como for, tem que ser feito. Quando alguém me disse, numa formação anterior, mas eu tenho que dar aula nesse dia, eu respondo, então não dê. É assim. Mas o quê? Alguém a vai castigar, então diga-me lá, a ver, se eu não entro. Nós temos um círculo jurídico, e há uma coisa chamada Ministério Público, e as pessoas têm que perceber que aquilo que está escrito na cartinha de hoje, pelo Pedro Demo, que é o maior dos teóricos atuais, o maior, é ele que escreve, eu cito, que a lei não diz aquilo que estão a fazer na sala de aula. Ter sala de aula é estar fora da lei. E, portanto, qualquer que seja um modo artesanal, Cíntia, podes ir desencontrá-lo. Eu trabalhava com 30, uma turma piloto de 30, sozinho. Só que me juntei com as outras 2, trabalhamos 3 com 90. E olha, é preciso realmente, como eu digo na cartinha, a necessidade é o engenho. A gente tem que inventar. Neste momento, eu admito que vós tenhais muitas dificuldades. Vós vistes a minha incompetência a tentar pôr coisas na internet há bocadinho, foi, claro, sou um analfabeto digital, quase. E também estou disponível para aprender convosco, como se faz em cada um dos lugares, que será certamente diferente, mas a ideia é essa. 5 tempos, meia hora, quando for meia hora, 10 minutos, 5 minutos, sei lá o que for, circular, vão ver que eles vão falhar, vão se esquecer de mudar de lugar, vai ser uma confusão, o caos vai se instalar, vão dizer assim, olha, não vale a pena, aquele Zé Pacheco meteu-me numa coisa que eu não deveria ter entrado, porque eles... Eu lembro-me da primeira reunião da Assembleia, que também vamos falar isso, vamos criar uma Assembleia, a primeira reunião da Assembleia numa escolinha em que eu ajudei, no dia seguinte eu cheguei lá e as professoras quase me bateram. Disseram, eles não respeitam ninguém, eles não discutiram uns contra os outros, um até deu um murro no outro. Bem, pois é, vocês não prepararam as coisas, lançam-se assim à sorte. Nós vamos preparar a Assembleia. Olha, Cíntia, estamos 3-3, hein? Brasil e Portugal, agora estamos 3-3. Quem vem desempatar? Vamos lá. Obrigada, professor, obrigada, Cíntia. A gente tem mais 5 minutos, ainda dá para ter uma pergunta. Mas não estou vendo mão levantada. Tem alguma coisa no chat, Zizi? Não, também. Sem mãozinhas, professor. Não tem mãozinhas? Então isso me preocupa. Quando não há dúvidas, me preocupa. Então, como estamos 3-3, está ótimo. Ou melhor, nós estamos 6. 3 portuguesas, 3 brasileiras. E... Opa, apareceu uma mãozinha, Vera. Vamos descobrir se desempatou. Vera, mistério.
Portuguesa ou brasileira? Parece brasileira, Castelo Branco. Olá, professor, não sou a Vera, este é o telemóvel da minha mãe, porque eu não tinha Eu bateria, sou a sei. Caetana, tudo Eu sei. bem? Olá a todos. Só estava a criar confusão. Então, Então, Caetano, eu ouço estas coisas, eu estou super inspirada, eu quero fazer, mas eu sou só uma mãe, não é? A minha escolinha que eu às vezes penso que poderia, pronto, enfim, escolinha primária, 4 turmas, pequenina, agora os professores estão todos em greve, eu continuo a tentar perceber o que é que se passa, tentar ajudar e tentar implementar estas coisas. Tenho aqui uma dúvida muito prática, que é a questão da alfabetização. Portanto, nas escolas, basicamente, passa-se o primeiro e o segundo ano, a questão é a alfabetização. Como é que se pode fazer a alfabetização? Como é que os meninos podem começar a aprender e a trabalhar em grupo enquanto não sabem ler e escrever? Como é que uma coisa caminha ao lado da outra? Isto é só para ouvir um bocadinho sobre este tema, porque realmente eu não sei. Obrigada. obrigado, eu, Caetano. Boa sorte aí para o povo de Montemor. Então os portugueses ganharam 4-3, né? Estou brincando. Aliás, portugueses e brasileiros é um povo só. Claro que a língua é bem diferente. Olha, Caetana, nós vamos entrar também na alfabetização. Eu não ia falar hoje, mas agora que tu puseste a questão, vou falar. Por exemplo, na comunidade de aprendizagem que está a ser construída aqui onde eu estou, tem uma criança que está com 8 anos, digamos num 3º ano, e que não sabe ler. Aliás, no Brasil, metade ou mais das crianças chegam ao 3º ano e não sabem ler. Então nós vamos criar especialistas em alfabetização. Mas isso é um trabalho ao lado deste trabalho, mas que vai ser integrado neste trabalho. Eu vou trabalhar aqui, vou pedir à minha amiga Cecília se pode ajudar. Temos aqui 2 professoras, 2 pedagogas que também vão tentar fazer. Temos a Maria, que ao longe em Portugal colabora com o Brasil e com o nosso Noah, que é uma maravilhosa criança, mas que tem relutância em relação à leitura. Então nós iremos criar especialistas, ou seja, círculos de estudo, de formação de especialistas em alfabetização, que vai depois contribuir para este trabalho que nós vamos fazer. Vamos criar, no ponto nós tínhamos o espaço da alfabetização, e crianças que chegavam com 7, 8, 9, 10, mais anos, sem saber ler, em 3 meses aprendiam. Em 3 meses, o máximo. Porquê? Porque nós criamos especialistas em alfabetização, eu fui um deles, já falei sobre isso, eu sei ensinar por 25 maneiras diferentes. Só sabia o fónico, o analítico, o sintético, agora sei 25. Bom, mas lá iremos. Caetana, sossega, a gente vai cuidar disso tudo, há muito mais coisas para cuidar, estamos a 2 minutos do final, se não houver mais perguntas, eu iria tentar encerrar, não sei se a Tina, o Léo, a Zizi tem alguma coisa para dizer. A Vera, levanta o braço, a Vera, que é a Caetana. Um beijinho aí para a Cristina também, outra para essa gente boa, do Montemor Novo. Vamos estar aí. Ora, Léo, vamos lá, Léo. Tens 2 minutos. Bom, eu tenho 2 coisas para dizer. No tempo que eu te conheço, é a primeira vez que eu vejo tanta mudança na sua face. Pronto. Acho que entendedores entenderão, né? A falta do bigode, a falta da barba, realmente traz ares novos. Bom, após essa brincadeira, na próxima semana, nos dias 10, 11 e 12, estaremos na CONANI, Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação em Brasília, tá? E quem estiver pela CONANI, por favor, não só procurar, né, se apresentar, falar com a gente, como também levar um cafezinho para a gente tomar junto, tá? Então vamos juntos aí, juntas, nesse processo. Era isso, era só para dar esse recadinho. O próximo encontro vai ser transmitido a partir da CONANI. Então, lá estaremos. CONANI, depois se quiserem a gente explica o que é, o Léo falou dela. É um evento muito bom. Para os brasileiros, esperemos que os portugueses façam uma CONANI em Portugal. Tá bom?
Então ficamos por aqui com o poema do Sebastião da Gama. Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Haja ou não frutos, pelo sonho é que vamos. Partimos, vamos, somos. Bem-ajam, uma boa semana e cá estaremos para esclarecer as confusões que vão surgir durante a semana. Um abraço. Tchau.